Britpop é o nome do movimento que explodiu a cena musical britânica durante os anos 90. Foi o movimento que trouxe o rock e pop alternativos britânicos para o circuito mainstream. Foi um fenômeno. O Britpop bebeu de vários aspectos da história da música britânica, como o pop dos anos 60, o punk dos anos 70 e o pós-punk dos anos 80. As músicas eram familiares e inovadoras. As letras abrangiam vários aspectos da cultura britânica, como realismo social, sexualidade e o dia a dia. O Britpop foi feito pelos britânicos para os britânicos. E dentre os vários conjuntos que fizeram parte da onda, existem 4 bandas que se destacam como as mais influentes, que são o Blur, o Oasis, o Pulp e o Suede. E apesar de um tanto arbitrária, essa definição tende a ser verdade. Isso porque essas bandas tinham um estilo bem marcado e elas eram carregadas com o espírito jovem e popular da Grã-Bretanha. E claro, elas faziam músicas fantásticas. Os videoclipes ajudavam a transmitir a vibe dessas bandas, dando cara e visual para as músicas, criando uma aproximação de artista com o público, desenvolvendo a febre que foi o Britpop. E aqui a gente vai observar essas obras tão cativantes e vindas direto dos anos 90, utilizando como base essas 4 bandas mencionadas. O uso de fones de ouvido é recomendado para melhorar a experiência. O Suede é uma banda formada em 1989 e que permanece em atividade até os dias de hoje. A banda é formada por Brett Anderson, Richard Oakes, Matt Osman, Simon Gilbert e Neil Codling. Foi a primeira banda que chamou a atenção da mídia britânica, considerada por muitos a responsável pelo pontapé inicial do Britpop. Dentre as bandas mencionadas, é a que tem as músicas que mais se aproximam do rock britânico convencional. Os videoclipes das canções Trash, Animal Nitrate e Beautiful Ones são focados principalmente na performance da banda, que aparece em um cenário reunido, todos os músicos tocando seus respectivos instrumentos. Uma característica comum a quase todos os clipes do Britpop é o foco exagerado na figura central da banda, que na maioria das vezes é o próprio vocalista, que encara a câmera durante a sua performance. Isso era uma tentativa das gravadoras de aproximar o público do artista, disseminando não só a celebridade, mas também uma estética e um estilo de vida. As letras da banda tratam de assuntos como juventude, sexo, uso de drogas, marginalização social, suicídio, entre outros. E assim como são escritos, eles são apresentados nos clipes de maneira implícita, a partir de conceitos abstratos, utilizando metáforas e simbolismos para representar o conteúdo dessas letras. Os clipes tendem a ser mais referenciais do que expositivos. O clipe de Beautiful Ones, por exemplo, apresenta as palavras contidas na letra da música de maneira lírica, imagética e individual, dando um peso maior ao significado dessas palavras dentro da canção, não necessariamente ilustrando o conteúdo que essas palavras formam juntas. No vídeo de So Young, também encontramos elementos de performance. No entanto, aqui, o vídeo prioriza os conceitos abstratos. Aqui o visual que a gente encontra lembra bastante imagens de arquivo, e os planos não têm uma conexão evidente uns com os outros. Pode-se observar a utilização de recursos como crossfade e justaposição, trazendo uma certa sensação de sonho ou lembrança para a canção. Os músicos ainda aparecem, mas apesar de estarem presentes com os respectivos instrumentos, aqueles não os tocam, se distanciando da característica de performance vista nos outros clipes.
No geral, os clipes do Swede priorizam a livre interpretação e as emoções que podem emergir ao consumir essas obras, utilizando poucos ou quase nenhum recurso narrativo. Uma característica semelhante às letras das músicas da banda, que não necessariamente têm coerência ou um tema claro, são um conjunto de sensações, o que remete à leitura de poemas e poesias. Outra banda ganhou força com letras desse estilo. O Oasis foi formado em 1991 e extinto em 2009, devido a complicações na relação entre os únicos dois membros permanentes da banda, os irmãos Liam e Noel Gallagher. Considerada por muitos a maior banda do Britpop, foi a única do movimento a conseguir verdadeiramente sair do circuito comercial britânico e dominar as paradas de diversos outros países. O Oasis se aproxima bastante do rock mainstream, mas apresenta uma maior variedade de estilo dentro do gênero, o que pode ser observado também em seus videoclipes, que mostram vários formatos diferentes. No clipe de Morning Glory, por exemplo, podemos observar uma mescla de performance com narrativa. Vemos a banda reunida tocando a música voltados para a câmera, dentro de um pequeno apartamento. Enquanto isso, várias personalidades diferentes vêm bater na porta da banda por causa do barulho, e nenhuma é atendida. No final, todos se reúnem para cobrar a banda. Nessa pequena história, a gente consegue observar o uso de recursos tradicionais, como elipses e montagem paralela. Assim como o Swede, as letras do Oasis têm 1000 significados, que podem ser interpretados de diferentes maneiras, dependendo de quem está ouvindo. No entanto, aqui a gente consegue observar que o sentido literal das palavras na música, que fala sobre a indigestão que a manhã proporciona, é expresso mais explicitamente no videoclipe. O clipe da música Whatever assume um formato que valoriza um aspecto mais documental e performático. Aqui vemos não somente os instrumentos, mas também microfones, cabos, amplificadores, suportes e a orquestra que acompanha a banda durante a canção. O vídeo inclui trechos dos artistas conversando, descansando ou comendo, e mesmo durante a performance, interagem uns com os outros e realizam gestos para a câmera, tudo intercalado com os planos da banda tocando e do vocalista cantando ao encarar a câmera. As letras da música aqui também são subjetivas e não apresentam ligações claras com as imagens mostradas, e parte dessa subjetividade pode ser observada no trecho da ponte da música no videoclipe, intercalando figuras abstratas ou estilizadas com o vocal de Liam. Mais um exemplo da diversidade de formatos dos videoclipes do Oasis é Master Plan, clipe feito inteiro em animação. Aqui, os membros da banda são representados caricaturalmente, em suas feições, roupas e postura. O clipe acompanha os músicos na sua jornada de shows em um ambiente britânico, mostrando ônibus, estádios de futebol, circos, igreja, estabelecimentos comerciais, pier, campo e, claro, os palcos onde se apresentam. A letra é novamente muito interpretativa, mas faz menções a alguns elementos que são incluídos no clipe, como o mar, a costa e o navio. É interessante notar que a animação das pessoas e veículos são feitos em cima do cenário, desenhado amplamente, fazendo possível a inclusão de efeitos de aproximação e afastamento, e reaproveitando animações sem necessidade de dificultar o trabalho dos animadores. O Oasis tem diversos outros clipes de formatos diferentes, como Live Forever, que prioriza conceitos abstratos, ou Supersonic, que é praticamente só performance. Também existem os clipes que se aproximam do formato adotado pelo Swede, que mescla performance com subjetividade,
como Don't Look Back in Anger e Stop Crying Your Heart Out. O fato é que os videoclipes do Oasis ajudaram a alavancar os grandes hinos da banda, que dominou o mundo no seu auge. E mesmo com todo esse sucesso, o Oasis tinha uma grande pedra no sapato. O Blur é uma banda que nasceu em 1988 e que ainda está em atividade. A banda formada por Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree era a maior rival do Oasis, que juntas eram protagonistas na briga pelo domínio das paradas musicais, a chamada Batalha do Britpop. O Blur tem músicas de estilo mais amplo, que abrangem gêneros como rock, pop, eletrônico, hip hop, gospel, entre outros. Os videoclipes da banda são reflexos das canções e costumam ser carregados de sarcasmo, comédia, sátira ou crítica, e tendem a ter uma conexão direta com as letras das músicas. Exemplo disso é o clipe de Country House, música que é inspirada no então ex-empresário da banda que decide se aposentar e morar em uma casa de campo. O clipe narrativo conta com a banda e o ator Keith Allen, muito conhecido na Grã-Bretanha, presos em um jogo mencionado na letra da música. Aqui, as ações e elementos contidos nas letras estão explicitamente expressos no videoclipe e estão em sincronia com as imagens na medida em que são mencionados pelo vocalista, que atua um papel similar de um narrador onipresente. Os planos se alternam com imagens do cenário que demonstram um grande valor de produção, ao incluir muitos elementos em quadro, como figurantes, diversos objetos de cena, animais e veículos. A gente consegue observar esses elementos principalmente durante a ponte da canção, que utiliza de stop motion e dá uma sensação de caos ao videoclipe. O vídeo possui ainda uma referência a um dos videoclipes mais famosos do Reino Unido, o icônico Bohemian Rhapsody, do Queen, reforçando as influências das raízes britânicas nas canções do Blur. O videoclipe da música Park Life explicita várias dessas influências. As letras da canção satirizam o estilo de vida Park Life, quando alguém não tem fonte de renda fixa, exceto o auxílio concedido pelo governo. Ao mesmo tempo em que é uma homenagem bem-humorada, é também uma crítica à desigualdade social na Inglaterra, que leva milhões de pessoas sem escolhas a adotarem o estilo de vida. A ambientação, as casas, os veículos, as roupas e vários elementos remetem à vida suburbana inglesa. Tanto música quanto clipe são narrados pelo ator Phil Daniels, que apenas recita as falas sem as cantar. Diferente de todos os outros clipes vistos, a figura central não é um membro da banda, e sim um ator, que interpreta um vendedor de janelas ambulante em sua jornada de trabalho. Apesar disso, o seu ajudante é o vocalista da banda, Damon Albarn, que assume os vocais durante o refrão, que possui planos intercalados com o resto da banda, que exerce uma série de atividades na rua, atendendo ao padrão esperado pelas gravadoras. Um videoclipe que foge desse padrão é o de Coffee and TV, lançado ainda nos anos 90, mas alguns anos depois do auge do Britpop. O protagonista é uma caixa de leite com uma imagem do guitarrista Graham Coxon estampada na embalagem, que vai à procura do artista. O clipe utiliza uma mistura de animação e live action para narrar as desventuras da embalagem, o que, até certo ponto, exige uma montagem pensada previamente, como nas animações convencionais. As letras são subjetivas e não estão explícitas nas imagens do vídeo. No entanto, música e videoclipe utilizam de simbolismos para expressar a luta contra o alcoolismo por qual passava o guitarrista do conjunto. No final, ele encontra a banda performando a música do clipe e leva o guitarrista de volta para casa. O
O Blur foi e é uma das bandas que mais experimenta, usando sons, ritmos e melodias inesperados, se arriscando em gêneros que fogem do óbvio e criando canções que podem falar tanto de situações reais quanto de sentimentos subjetivos. Uma última banda também segue esse estilo de letras e composição, o grandiosíssimo O Pulp surgiu em 1978 e terminou em 2002, e sua formação mais famosa era composta pelos artistas Jarvis Cocker, Candida Doyle, Russell Sr., Mark Webber, Steve Mackey e Nick Banks. A banda mais antiga dentre as que lideraram o Britpop, o Pulp passou mais de 15 anos sem o devido reconhecimento do público. Gênios à frente de seu tempo, explodiram em meio à febre do meio dos anos 90. O estilo da banda era único, com canções que rompiam totalmente a estrutura musical clássica e letras que bebiam da história da cultura artística britânica, o que aparecia também nos videoclipes do conjunto. Common People é uma música que demonstra a influência dessas expressões artísticas passadas. Considerada por muitos o maior sucesso de todo o Britpop, a canção é uma crítica às pessoas que glamourizam a vida nas classes baixas. O tema se assemelha a outros temas tratados durante o Kitchen Sink Drama, movimento artístico-cultural do final dos anos 50. Planos da banda performando a música em uma boate são intercalados com planos do dia a dia, que mostra as ruas e um supermercado, com pessoas e objetos multiplicados e em movimento de looping, dando a noção do cotidiano da vida expressa pelo vocalista. O clipe também inclui denúncias da violência e criminalidade presente nas classes baixas inglesas. Outro videoclipe que se aproxima da história das narrativas inglesas é o da música Babies. Foi realizado pelos próprios músicos com um baixíssimo orçamento, poucos anos antes do estouro comercial da banda. Mesmo com a limitação financeira, os artistas conseguiram criar um vídeo que fugia dos padrões convencionais. Se trata de uma performance, junto de uma narrativa de estilo também semelhante aos do Kitchen Sink, contando as desilusões amorosas de um jovem. O vídeo utiliza da metalinguagem para brincar com o próprio formato de videoclipe. No início, lemos a frase, um clipe é somente propaganda para uma música, ironizando a ideia de que o videoclipe não teria valor de expressão artística próprio. Ao longo do vídeo, observamos inserts que fazem referência à captação e narrativa de videoclipes, desde o clássico luz, câmera e ação, até a introdução do espaço, do tema e das personagens. Também observamos expressões relacionadas à própria montagem, como jump cut, que é encaixada justamente quando o vocalista pula, ou também continuidade, logo antes dos artistas subitamente estarem com roupas diferentes entre planos. Esses textos indicam a correlação entre a captação e a edição do vídeo, o que revela que a montagem foi concebida ainda durante o processo de pré-produção. As letras estão conectadas com os planos das personagens, que não têm grandes ações e funcionam como uma referência visual para a história que é contada na canção. O clipe termina com um insert final, que lê um simpático fim. Disco 2000 também conta com o tema do amor. Aqui, canção e videoclipe contam duas narrativas distintas. A música é um relato dos sentimentos de um jovem que passou a vida inteira apaixonado pela melhor amiga de infância. Um amor que nunca foi correspondido. Já o clipe conta a história de um casal que está ansioso para uma festa noturna, onde irão se encontrar. Tudo utilizando montagem paralela, para acompanhar os preparativos junto dos pensamentos de ambas as personagens, simultaneamente. No clipe, isso é contado através de legendas, que não têm relação quaisquer com as letras da canção. É interessante notar que não é estritamente necessário que músicas de formato narrativo ditem o videoclipe. Aqui, o Pulp consegue reforçar a ideia de videoclipe como arte por si só, ao contar uma história que independe da contada na canção. Quase todos os planos do vídeo contêm a presença da banda de alguma maneira inusitada, com aparecimentos na televisão,
fotos impressas em papelão e capas de álbuns, dando a sensação de que a energia e vibe da canção e banda estão permeando o dia a dia das personagens. Não apenas no mundo fictício. Foi exatamente isso que as músicas e clipes do Britpop fizeram. Entraram no cotidiano das pessoas, expressaram um estilo de vida, pensamentos e filosofias, uma das maiores e mais rápidas explosões artísticas e culturais já vistas. Os videoclipes da época empenharam um papel crucial na difusão desses ideais, fazendo uso de formas antigas de criação para a apresentação de novos conceitos. O Britpop já encontrou seu fim há muito tempo, mas, assim como toda manifestação cultural grandiosa, está conservado no fazer artístico a todo momento. I don't wanna be